Oi, eu sou Franciele Nogueira e hoje eu tô aqui pra contar pra vocês o meu relato de parto. Joshua nasceu dia 1º de dezembro, às 10h36 da noite, de parto normal, sem anestesia, em casa, do jeito que eu sonhei, do jeito que eu planejei. Fiz um vídeo aqui no canal já falando sobre o meu plano de parto, o que eu tava planejando, por que eu escolhi o meu parto em casa. Então, se você tem curiosidade sobre esse assunto, eu posso deixar linkado aqui embaixo os vídeos e o cardzinho aqui também. E aí você pode assistir esses vídeos, porque eu não vou explicar o porquê de eu ter escolhido o parto em casa e tal. Tô aqui mais pra contar pra vocês sobre o meu relato de parto. Eu achei que era importante fazer esse vídeo porque a gente gravou o vídeo do parto, a gente já tá editado, eu editei cada dia, eu editei um pedacinho, então já terminei. Mas no vídeo não tem muita fala, né? Como eu tava ali em trabalho de parto, não tava assim me sentindo muito na vibe de ficar conversando com a câmera. Então eu achei que era importante eu contar primeiro o relato de parto e aí depois eu vou postar o vídeo do parto em si. Eu acho que vai ajudar vocês a entender, como não tem muita fala no vídeo, acho que vai ser mais interessante, vocês vão conseguir ter uma ideia melhor de como foi. Bom, eu tô assim extremamente satisfeita com o meu parto, foi absolutamente assim tudo que eu sonhei e muito mais, e literalmente tudo que eu sonhei, porque eu falei pra vocês já em alguns momentos que eu fiz um curso de hypnobirthing, que é hipnose de parto, que são técnicas de relaxamento e tal, e de respiração e coisas pra você usar no parto. E eu usei essas técnicas e dentro do curso, no curso que eu fiz, tinha um dos exercícios, era você visualizar o seu parto, como que você queria o seu parto. E aí eles falaram assim, visualiza quantas horas você quer que dure o seu parto, que dia você quer que o seu parto seja e tal. Eu falei, ah, beleza, né? Daí eu fui lá, né, fiz a meditação lá que eles sugerem e tal. E aí eu visualizei que o meu parto ia durar 3 horas de trabalho de parto ativo e que ele ia nascer dia 1º de dezembro. E foi exatamente o que aconteceu, tipo, eu fiquei assim, chocada. Fiquei chocada, de verdade, porque eu tava assim, falei, ah, legal, 3 horas de parto. Aí eu comentei com uma amiga, a gente riu, né? 3 horas de parto, tipo, nunca, né? Pro primeiro filho, assim, né? Muito difícil. A gente riu, e aí, dia 1º de dezembro, que foi exatamente a data que eu planejei, que eu sonhei, e aconteceu, coincidência ou não, eu acho que não é coincidência, eu acho que a nossa mente tem sim poder, e eu acredito que essa visualização toda, isso que eu imaginei, a minha mente cumpriu exatamente aquilo que eu sonhei. Bom, tudo começou na quinta-feira à noite. Eu falo 3 horas de parto, trabalho de parto ativo, né? Porque tem a parte, que esqueci o nome, como é que é a palavra lá? Que é quando você não tá no trabalho de parto ativo. Fase latente, eu acho que é. Na quinta-feira à noite, ele nasceu na sexta noite, na quinta-feira à noite eu saí pra comer pizza com a minha doula, e quando a gente tava lá na pizzaria, eu comecei a sentir bastante contração de treinamento, aqui que eles chamam de Braxton Hicks, que são contrações que não doem absolutamente nada, você só sente a barriga ficar bem dura. Eu senti várias durante a noite, assim, e eu até comentei com ela, falei, quem sabe o Joshua vem aí logo e tal. Mas ninguém me deu moral, viu? Nem ela, nem o Lincoln, ninguém deu moral. E eu fiquei só com aquilo na cabeça, falei, tá vindo assim, bastante contrações dessa, mas não doía nada. Quando eu cheguei em casa, eu falei, vou dormir, e se for contração, se for trabalho de parto, isso vai me acordar lá mais pra frente, né? Eu vou acordar com as contrações. Aí eu fui dormir, acordei no outro dia, na sexta-feira, com um pouco de cólica. Cólica, assim, menstrual, fraquinha, assim, nada demais, mas eu senti, assim, como se fosse cólica menstrual mesmo, embaixo, assim, na virilha. Aí eu tinha depilação marcada, depilação da virilha, depilação pro parto. Aí fui pra minha depilação de manhã e tal. E quando deu meio-dia, eu fui almoçar. E aí eu tava ali no restaurante e eu comecei a sentir contrações, assim. Tava vindo, tipo, de 10 em 10 minutos, de 15 em 15, não tava nada regulado e não doía muito, assim, era só... Doía, assim, um pouquinho, mas muito pouquinho. Aí eu falei, contração aí, né? Comecei a prestar atenção. Quando deu 2 horas da tarde, eu tinha uma consulta marcada com a minha midwife, a minha parteira. Fui me encontrar com ela. E aí ela, durante a consulta, minha consulta de 38 semanas, eu tava de 38 semanas e 2 dias, quando ele nasceu.
E aí a gente conversou, a gente traçou o plano do parto, conversamos bastante e tal. Ela fez uns exames e eu pedi pra ela ver quanto que eu tinha de dilatação, se eu tinha alguma dilatação. Aí ela falou assim que eu tinha 3 centímetros de dilatação e eu tava 80% com o cervix afinado, né? Que ele precisa afinar e precisa dilatar. São as duas funções que você tem, né? Duas coisas que tem pra fazer. Eu já tava 80%. E você tem que chegar em 100% para o bebê nascer e 3 centímetros de dilatação. Eu fiquei super feliz, super empolgada. Ela falou assim, ó, não significa que vai nascer logo, porque às vezes tem mulheres que ficam por semanas dilatadas e nada acontece. Isso só significa que quando você entrar em trabalho de parto, você vai ter menos coisas para fazer. O seu corpo vai trabalhar menos porque ele já trabalhou até aqui, ele já dilatou esse tanto. Então, é bom nesse sentido. Aí eu fiquei, mas ela percebeu que eu tava assim tendo contrações, né, na consulta. Depois ela falou, acho que você tá tendo umas contraçõezinhas aí, né? Eu falei, não tá nada ritmado ainda, mas... E assim, totalmente ok, eu conseguia conversar durante as contrações, normal, assim. Era só que era um pouquinho de dor, assim. Aí ela falou assim, nem conta as suas contrações, porque senão você vai ficar louca, porque você ficar contando, você vai... Melhor não contar. Vai pra casa e se for alguma coisa, depois você me liga. Aí tá ok. Aí eu fui pra casa quando deu, assim, umas 4 horas da tarde. Eu comecei a sentir um pouquinho mais, assim, mas totalmente ok. Aí quando deu 5 e pouca, 5 e meia, por aí, eu falei, acho que eu vou começar a contar essas contrações pra ver se é alguma coisa, ver quanto tempo elas estão durando, pra ver se vai evoluir isso ou não, porque eu não sabia se eu tava em trabalho de parto ou não, eu tava assim, será? Aí comecei a contar. Aí o Lincoln foi encher a banheira aqui em casa. Eu tinha pego na minha consulta com ela a piscina. E aí ele foi encher a piscina. Eu falei, já vamos deixar a piscina cheia, sem água, né? Sem nada, mas já deixar ela preparada já no lugar. Porque se eu entrar em trabalho de parto agora, a gente já tá com ela pronta. E se não tem problema também. A gente deixa ela ir até o bebê nascer. Aí começou a vir mais forte. Quando deu assim... eu fui ligar pro meu pai e eu falei, eu acho que eu tô em trabalho de parto, mas ainda tava em dúvida. Fui ligar pra uma amiga, liguei pro meu pai. Quando eu tava falando com meu pai, era umas 7 horas por aí, 7 e pouca. Quando deu, acho que era 7h30, quando eu desliguei o telefone com meu pai, eu falei pra ele, eu acho que eu tô em trabalho de parto mesmo, e eu senti que deu 7h30, eu não tava mais querendo conversar, sabe? Eu já tava assim, realmente eu acho que eu tô em trabalho de parto. Aí, quando deu 7h30, a coisa começou a pegar mesmo. Aí eu não tinha dúvida que eu tava em trabalho de parto. Eu falei, realmente, agora eu estou. E eles falam que é isso, assim, quando você já não quer mais conversar muito, quando você quer ficar mais na sua, é porque realmente você tá em trabalho de parto ativo. Enquanto você ainda consegue conversar nas contrações e tudo, aí eles falam que, né, você tá ok. Mas eu quis desligar o telefone e falei, pai, acho que é melhor desligar, deixa eu me concentrar aqui no que eu tô fazendo e eu te ligo quando nascer. Mas na minha cabeça tava assim, vai nascer no outro dia, né? Já fiquei impressionada, falei, que legal, olha, entrei em trabalho de parto dia 1 de dezembro, mesmo como eu imaginei. Mas não vai nascer dia 1 de dezembro, vai nascer dia 2, porque eu provavelmente vou passar a madrugada em trabalho de parto, vai nascer no outro dia de manhã, sei lá. É isso que eu imaginei. Quando deu 7h30, parece que assim... começou a pegar bem forte as contrações. Elas começaram a vir bem ritmadas, estava vindo assim de 3 em 3 minutos, durando tipo 1 minuto cada uma, e tava assim, começou a ficar bem intenso. Aí eu comecei a fazer o trabalho de parto, sentei na bola, fiquei em pé um pouco em casa, tentei entrar no chuveiro, na banheira em casa. E aí eu falei, mandei uma mensagem pra minha midwife e pra minha doula e falei, acho que eu tô em trabalho de parto mesmo, mas não precisa vir por enquanto, deixa eu te ligo quando for pra vocês virem. Que eu também não queria ninguém aqui à toa, sabe? Eu falei, enquanto eu tô bem, enquanto eu não tô precisando de ajuda, tá ok. Aí quando deu 8h30, pra mim começou a ficar assim muito forte, porque foi um trabalho de parto muito rápido. Então, assim, tudo que você faz em, sei lá, 10 horas de trabalho de parto, sei lá quanto tempo, o meu se resumiu em 3 horas. Então, tipo, foi tudo muito intenso. E aí, eu liguei, deu 8h30, eu liguei pra minha doula, liguei pra minha midwife e falei, venham já,
Tipo, eu não estou aguentando, eu preciso de vocês, eu preciso ver. Porque na minha cabeça eu queria saber quanto eu tava dilatada. É isso que eu queria saber. Eu quero que a parteira venha pra ela me analisar, saber quanto eu tô dilatada. Porque, assim, tá muito forte isso aqui, tá muito intenso. E eu preciso saber se eu tô progredindo ou não. Eu comecei assim, sabe? E aí eu já tava, assim, fora de mim, assim, completamente. Nessa eu tinha tentado entrar na banheira de casa pra tomar o banho e relaxar. A água tava muito quente, eu quis sair, eu fiquei tipo 2 minutos na banheira. Eu falei, me tira daqui, me tira daqui. Você já começa assim a ficar louca já. Eu já tava assim, tipo. Na minha cabeça, eu tava assim, totalmente perdida. Depois eu conversei com a parteira, eu até falei pra ela, falei, ai, desculpa, eu acho que eu fui muito intensa no parto. Ela falou, imagina. A gente, quando é você no parto, você sempre exagera. Você acha que você tá, tipo, muito escandalosa, que você tá muito isso, quando na verdade não é. E você tava bem tranquila, fica de boa. Mas na minha percepção eu tava assim louca, tipo, perdida. Nessa eu saí da banheira e aí eu não queria, tipo, eu nem coloquei roupa, eu fiquei do jeito que eu tava, peladona mesmo, que eu não, tipo, eu nem pensei em pôr roupa, eu nem pensei em nada, eu só pensava em passar a contração, a cada contração que vinha eu conseguia superar e tal. Só que o problema pra mim foi que as contrações elas estavam vindo já de 2 em 2 minutos, quando era tipo umas 8h30, durando 1 minuto cada uma, e aí praticamente não tinha intervalo entre uma contração e outra, e entre uma contração e outra doía muito também. Então não era assim, eu não conseguia, que na minha cabeça eu pensava assim, vai vir a contração, aí passa a contração, eu consigo respirar, retomar o ar, me preparar para a próxima, mas não conseguia, porque era muito rápido, era muito intenso. Aí quando a minha doula chegou, ela começou a fazer bastante massagem. Nessa, o Lincoln também tava fazendo massagem, tava me ajudando e tal. E aí a gente começou a tentar alguns recursos. Eu fiquei de quatro no chão da cozinha. Eu deitei na cama, não funcionou. Eu sentei no sofá. Uma coisa que me ajudou bastante nas contrações, eu queria ficar sentada no vaso. Tipo, eu ficava sentada no vaso, parece que era melhor. Era uma posição que eu tava gostando, assim. Mas aí eu fui variando bastante as posições. Isso que é legal, que eu olho pra trás e fico pensando, se eu tivesse, sei lá, né, se eu tivesse no hospital, acho que não ia ter essa mobilidade de ficar em qualquer posição que eu quero, do jeito que eu quero. Porque às vezes eles querem que você fique ali na cama, né? E aí não é muito joia. Enfim, eu tava assim testando várias posições, tudo que funcionava, tudo que não funcionava. Aí eu olhava pra Kelly, que é a minha doula, e eu falava, eu não aguento mais, porque eu não tenho uma pausa entre uma contração e outra. Eu tava frustrada porque eu não tinha uma pausa. Eu achava que eu merecia um descanso entre uma e outra. Eu não vou aguentar. Aí ela, calma que tá tudo certo, você tá indo super bem, ele tá chegando, não sei o quê. É que na minha cabeça eu não sabia o quão perto tava a chegada dele. Na minha cabeça eu fiquei assim, eu vou ficar com isso por horas e horas e horas e não vou aguentar. Mas ele já tava super perto de chegar, né, quando aconteceu isso. Aí nessa, quando a midwife chegou, a parteira, ela já chegou assim, ela já me viu naquele estado, ela já foi encher a banheira logo, ajudar o Lincoln a encher e tal, ela nem veio me checar, nem veio nada, ela deixou a Kelly, a minha doula, tomar conta. E aí uma das coisas que ela fez, que foi legal, a minha doula, ela pegou um pano, um tecido, eles chamam de rebozo, eu acho que chama, e daí ela colocava o tecido na minha barriga e puxava por trás, entre as contrações, assim, sabe? Era um pano mesmo. Eu não vai ter essa imagem no vídeo, porque realmente eu estava, assim, um pouco nua. Então, tem algumas imagens que não vai dar pra mostrar. Mas ela pegava por trás, assim, e puxava. Nessa, ela fez, assim, acho que umas 5, 6 contrações, ela fez esse do tecido. Quando eu tava na cama, de 4 na cama, cheio a cama tava toda forrada já pra qualquer vazamento de sangue, qualquer coisa. Numa dessas contrações que ela puxou assim bem forte e aí minha bolsa estourou. Eu escutei assim um pá, um barulhão assim, pá. Estourou assim, jorrou água assim na cama toda. E aí minha bolsa estourou. Nessa que a minha bolsa estourou, a parteira veio e falou, a piscina tá pronta pra você entrar. Aí foi perfeito. Aí eu entrei na piscina. No momento que eu entrei na piscina, é tipo outro parto. Foi muito diferente. Eu senti um alívio muito grande na banheira. Foi, tipo, incrível. As contrações
deram uma pausa um pouquinho e eu já tava assim sentindo muita vontade de empurrar. Eu já tava querendo fazer o período, eu já tava no período expulsivo já, eu nem sabia. Eu não senti aquela urgência como as pessoas falam, que você quer empurrar loucamente, que você não tem controle algum. Eu não senti isso. Eu sentia vontade de empurrar, mas era uma coisa que eu conseguia controlar, sabe? Durante todo esse processo, eu lá escutando os áudios que eu escutei na minha gravidez inteira, com as palavras de afirmação do parto, como que o meu parto ia ser, tananã, tananã. Escutava isso, acabava a música, né, o áudio, eu botava play de novo, pedia pra alguém colocar play de novo, eu fiquei escutando o tempo inteiro, e isso me ajudou bastante. A gente tinha a luz bem baixinha, com velas, do jeito que eu queria, árvore de Natal ali. Ai, foi tudo muito legal. Muito legal eu falando, né? Tipo, mas foi mesmo, eu juro pra vocês. Aí, quando eu entrei na banheira, aí eu senti que era muito diferente, as contrações eram diferentes, e eu comecei o trabalho expulsivo e era diferente a dor. Doía, mas era muito mais suportável do que a dor das contrações quando eu tava antes na banheira. Muito diferente a dor. E eu senti assim, agora beleza, agora eu consigo aguentar mais tempo. Quando eu tava fora da banheira, eu tava pensando assim, se isso aqui durar mais alguns minutos, a dor desse jeito, eu não vou aguentar, eu vou ter que pedir pra ir pro hospital pra tomar uma epidural. Eu tava nesse estágio. E aí quando no momento certo, aí veio a banheira e aí eu consegui relaxar. Ela falou, você pode entrar na banheira agora que você não tem jeito do seu parto regredir. Porque o que acontece é que às vezes quando você entra na banheira, o seu corpo relaxa demais e aí eles falam que você regride um pouco, que o parto não evolui muito mais. Então a gente conversou isso muito, eu e a parteira, que eu ia entrar na piscina ou no momento que fosse seguro pra realmente o parto não regredir, pra eu poder ter o parto na água. Porque eu falei pra ela, eu quero muito parto na água, então eu não quero ficar, sei lá, 3, 4 horas na água empurrando quando sei que não vai funcionar. Então me coloca na piscina no momento que você achar que a gente pode realmente começar, que as coisas vão evoluir. E foi exatamente isso que aconteceu. Daí eu comecei o período expulsivo, o Lincoln entrou na piscina junto comigo, ele ficava massageando o tempo todo as minhas costas, o meu quadril, e eu tava apoiada assim na piscina, é uma piscina um pouquinho alta, ela é própria pra parto mesmo, e eu ficava assim, apoiada assim na piscina, eu meio que eu tava de 4, e ele fazendo massagem aqui nas minhas costas e tal. E aí em questão de meia hora, foi muito rápido. Eu sei que eu escutei, eu comecei a empurrar, daí ela falou assim, eu escutei a parteira falar com a assistente dela. Tinham 3 pessoas, né, que era 4 pessoas, contando 5, na verdade. Tinha eu, então 6, eu sou ótima de conta. No parto tinha eu, obviamente, o Lincoln, aí tinha a parteira, a assistente da parteira, a doula e uma amiga minha que veio tirar foto. Aí nessa ela já tava aqui também, já tava aqui em casa, e aí eu escutei a parteira falar com a assistente falando assim, ele vai nascer na próxima meia hora. Aí eu escutei isso assim, ele vai nascer na próxima meia hora? Tipo, eu já fiquei toda empolgada, porque na minha cabeça eu falei, eu não sei quanto tempo vai durar isso aqui, eu vou ficar aqui horas. E aí quando eu escutei isso, eu fiquei muito feliz e muito motivada. Aí eu, então vamos lá. E aí comecei a fazer o período expulsivo e tal. Eu tava bem calma, bem tranquila. Eu urrei bastante. Eu não chegava a gritar, mas eu urrava, sabe? Então, isso eu sentia que me ajudava isso sei lá, a expulsar, sabe? O bebê, assim, me ajudou no processo. E eu fiquei um pouco surpresa, porque eu achei que eu ia ficar super silenciosa e tal. Mas eu sentia vontade de urrar. Nessa, eu ficava o tempo todo segurando a mão da minha doula, da Kelly, e o Lincoln atrás aqui fazendo massagem, eu segurando a mão dela e empurrando. E aí, gente, aconteceu. Aí ele coroou. Nessa que ele coroou, ela falou, vocês vão ver essa parte, tem no vídeo, dela falou, olha, ele tem cabelo, sente ele. Coloquei a mão, senti a cabecinha dele, sabe? E ele assim, eu totalmente na água, né? E aí é ok, né? O bebê, depois quando saiu a cabeça primeiro,
ele fica dentro da água, ele não tá respirando, porque dentro do meu corpo é água também, né? Então ele, a partir do momento que entra, que ele sai da água, é que ele vai começar a respirar. Então ele tá com a cabeça pra fora dentro da água, é super tranquilo. Aí saiu a cabeça, e aí 1 minuto depois saiu o corpinho. E ele saiu completamente sozinho, a parteira não puxou ele, a única coisa que ela fez foi, ela segurou ele na hora que ele saiu, e aí ela deu ele pra mim, sabe? Exatamente no momento, ela não puxou ele. E era uma coisa que eu queria muito que ele não fosse puxado, que ele saísse completamente sozinho. Ele saiu completamente sozinho, foi meu corpo e ele, sem ajuda de nada, ela só tava ali pra receber ele. E aí ela recebeu ele na hora, ela colocou ele no meu peito, ela não limpou ele, não fez nada, colocou ele no meu peito na hora. E foi um momento assim inesquecível. Eu nunca vou esquecer esse momento. Foi muito emocionante. Eu peguei ele nos meus braços e eu pensei, eu não acredito que você tá aqui. Olha como você é pequenininho. Eu achei ele muito pequenininho, eu achei que ele ia ser maior. Você é muito pequenininho. Eu fiquei com essa sensação e coloquei ele no meu colo e ele praticamente não chorou. Ele ficou bem calminho, bem calminho. E isso que é legal do parto na água, que é um parto mais gentil, é uma transição mais gentil, mais suave pro bebê, entre a barriga e o mundo externo. E foi assim, foi tudo perfeito, eu não trocaria absolutamente nada do meu parto. Ele ficou no meu peito, a gente ficou curtindo ele ali uns 10 minutos, eu li os meus votos pra ele, eu fiz votos, eu li, e aí depois disso ela falou assim, a gente precisa agora que você precisa parir a placenta agora, né? Que sai o bebê, depois tem que sair a placenta. E ela falou assim, eu não gosto de fazer isso na água, porque eu preciso ver quanto sangue você tá perdendo e faz muita bagunça, muita sujeira na água. Então eu prefiro que ela tinha um banquinho de parto, e então vamos levantar, a gente vai te transferir pro banquinho e aí você vai parir a placenta. Isso com ele no meu colo, sem cortar o cordão umbilical nem nada. Nessa, eu levantei, elas me ajudaram, todo mundo me ajudou a levantar, eu com o bebê segurando. Eu levantei e coloquei, né, fui sair da piscina, coloquei o primeiro pé pra fora. Quando eu coloquei o segundo pé pra fora da piscina, a minha placenta simplesmente escorregou. Escorregou e assustou, pegou todo mundo de surpresa. Aí, tipo, a parteira, ela tava com um bowl, assim, de inox pra coletar a placenta, e ele tava ali do lado, ela catou na hora, assim, o boi, quase que ela não conseguiu pegar, sabe, porque foi muito rápido, era pra ter caído a placenta toda no chão, mas aí ela conseguiu pegar, segurou a placenta, e daí todo mundo ficou, nossa, tipo, eu nunca vi isso, simplesmente escorregou a placenta, então eu não pari a placenta praticamente, eu não fiz absolutamente nada, ela simplesmente saiu. E é uma das coisas que eu tinha bastante medo em relação ao parto, porque eu vi assistir muitos vídeos de parto, muita coisa, e eu nunca via nos vídeos ninguém parindo a placenta, e eu não sabia como é que era parir a placenta. Então eu não tinha ideia de como ia ser, e pra mim foi assim, completamente natural. Daí nessa eu tava tremendo muito, muito, incontrolavelmente, assim. E aí eu fiquei assustada, eu falei, eu tô tremendo muito. E ela falou, não, é normal, não acontece com todas as mulheres, mas acontece com muitas, e a gente só precisa te esquentar, e vai ficar tudo bem, tá tudo certo. E aí elas me transferiram, eu deitei no chão, que daí ela foi fazer os pontos e tal. Aí depois a gente acabou tendo que ser transferido pra cama, porque ela não tava conseguindo visualizar muitas coisas. E aí veio a parte chata, né, que era... Nessa ele tava ainda no meu peito, com o cordão ainda pulsando, sem cortar. Aí antes de me transferir pra cama, o cordão parou de pulsar, o Lincoln foi lá, cortou, tem também no vídeo que vocês vão assistir depois. O Lincoln cortou o cordão, e foi uma das coisas que a gente queria muito, é que cortasse o cordão umbilical tardiamente, porque tá passando ainda tá passando sangue, tá passando muitos nutrientes, muitas coisas pro bebê ainda da placenta. Então quando parou de pulsar, que daí não tá passando mais nada, daí realmente aí é o momento de cortar o cordão. Aí cortou o cordão, e aí a gente foi pro quarto, deitei na cama, e daí ela foi fazer os pontos. E aí, assim, foram, assim, muitos pontos, né? Perguntei pra ela depois, falei, quantos pontos eu levei? Ela falou, então, meio que não deu pra contar, porque foram muitos. Daí ela explicou ela falou assim, é que é difícil de você contar quantos pontos, porque a vagina é tridimensional, então às vezes, né, tipo assim, você pensa num triângulo.
Então você começa costurando aqui, daqui a pouco você vai pra cá, daqui a pouco você vai pra cá. Então é difícil de você contar ponto. Não é como se você tivesse feito um corte no braço onde você vai fazer, né, os pontos certinhos, assim. Com a vagina você meio que brinca, assim, né? Então ela falou, a única coisa que ela falou foi assim, você teve uma laceração de 2º grau, o que é bem comum, na verdade, muitas mulheres têm. E aí, geralmente eu uso uma linha pra costurar uma mulher. Pra você, eu tive que usar 2. E eu tive muitos pontos internos. Então, a maioria foi interno. Daí ela falou assim, ó, não teve... Você fez um trabalho excelente. A forma como você tava empurrando ele foi muito gentil, foi muito suave. Tava tudo certo. Mas esse tipo de coisa acontece mesmo, porque depende do tamanho da sua vagina, depende do tamanho do bebê e de como ele tá passando no canal. E daí ela falou assim, e você tava muito inchada, então eu imaginei que ia acontecer, né? Tipo, a vagina tava muito inchada. Então é normal que aconteceu, mas que não tem nada a ver, segundo ela, que não tem nada a ver com a forma como eu empurrei ele. Ela falou, que aconteceu mesmo e provavelmente no seu próximo parto não vai acontecer. E aí veio uma parte bem dolorida, que foi levar esses pontos, porque ela me deu anestesia local, só que do jeito que rasgou e onde ela precisava mexer, a anestesia não pegava, então eu senti tudo. O que foi assim, nada se compara com as dores do parto, né, ali, mas foi bem chato, ela ficou mais de 1 hora ali trabalhando e me costurando. E foi uma coisa que eu não imaginei que ia acontecer, eu não achei que eu ia lacerar assim dessa forma. Mas assim, quando você tem o seu bebê nos braços, você não se importa, parece que nada dessas coisas importam. Eu tive essa laceração, mesmo assim eu não trocaria o meu parto por absolutamente nada, achei que a experiência foi maravilhosa, não trocaria por uma cesárea, por qualquer um parto hospitalar ou nada. Pra mim foi assim, foi um sonho, eu não trocaria absolutamente nada no meu parto. Depois elas ficaram aqui ainda, ele nasceu 10h36 e nasceu com 3,03 gramas e 49 centímetros e meio. Ele nasceu pequenininho porque ele nasceu de 38 semanas. E aí, muito bonzinho, ele não chorava, ele muito queridinho, sabe? Tipo, dormindo, assim, nasceu praticamente dormindo. E aí elas foram esvaziar a banheira, foram lavar, colocar as roupas, as toalhas, tudo que a gente usou no parto, toalhas e lençóis e tudo, elas colocaram na máquina para lavar e para secar. Daí foram cozinhar para mim, para me fazer comida. Ótimo. Foram cozinhar e tal. Eu tava com muita fome porque eu tinha almoçado e eu não jantei, porque eu tava em trabalho de parto ali, eu não jantei, então eu tava com muita fome. Quando acabou o parto, eu falei, eu preciso comer. Nessa, assim, elas me davam alguns snackzinhos, assim, durante o parto, mas aí depois eu queria comer mesmo. E aí elas me deram sopa, e aí depois deu 2 da manhã, elas estavam aqui ainda, e aí elas me fizeram ravioli pra mim, e aí eu comi ravioli, assim, às 2 da manhã. E olha só quem apareceu. Quem que apareceu aqui, essa coisinha? Esse é o Joshua, queria apresentar ele pra vocês. Isso finaliza, acho que o meu vídeo, mas ele é um bebê muito bonzinho, apaixonante. Dorme, mama, só faz isso. Por enquanto tá ótimo, tô super feliz. Ele deixa a gente dormir bem à noite, ele quase não chora, só chora quando tá com fome. É uma gracinha. E a Ginger tá aqui querendo colo, né, Ginger? A Ginger tá sendo uma super companheira, ela fica do meu lado durante as mamadas, ela vem e cheira ele, e eu acho que ela não teve, assim, ciúmes nem nada, ela só estranhou um pouco, eu acho que é a rotina que tá mudando aqui em casa, mas ela tá sendo uma cachorrinha bem dócilzinha. E ele é uma gracinha, gostoso, cheiroso, é tudo de bom ter um bebezinho assim, tô apaixonada. Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, esse foi o meu relato de parto. Se você gostou, dá um joinha aqui, compartilha, se você achou essa história interessante, que vai servir para alguma outra grávida. E não esquece de checar os outros vídeos aqui na playlist de gravidez, tem bastante conteúdo relacionado à gravidez, relacionado a pós-parto, como eu me preparei, e tem mais vídeos aí por aí vindo sobre o pós-parto, os primeiros dias, e tem bastante conteúdo aí que eu tô planejando pra vocês, tá bom? Obrigada e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!